Pentecostes, o que sabemos sobre Atos 2? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Projeto Pneuma. Sou o professor Bruno Albuquerque, doutor em Teologia, e esse é o terceiro episódio da série O Espírito Santo e a Teologia. Neste episódio, nós vamos refletir sobre uma passagem fundamental na pneumatologia bíblica. Essa passagem se encontra no segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. Você conhece o livro de Atos? É uma das literaturas cristãs mais importantes que nós temos na Escritura, no Novo Testamento, para narrar os primeiros anos, as primeiras décadas do cristianismo primitivo, do cristianismo antigo, das origens apostólicas, com o relato de Lucas. Nós podemos refletir um pouquinho, assim, brevemente, fazer aqui uma introdução ao livro de Atos. Esse livro foi escrito na tradição de Lucas, ele leva o nome deste autor. E o que sabemos sobre Lucas? Lucas, até onde sabemos, é o único autor do Novo Testamento que não tinha ligações diretas com o judaísmo. Todos os autores do Novo Testamento, as tradições que construíram os livros que mais tarde foram canonizados, o cânon do Novo Testamento, tinham relações com o judaísmo, seja do ponto de vista étnico, principalmente, e também do ponto de vista das práticas religiosas. Lucas é o único destes autores que não vem da tradição judaica. Lucas provavelmente vem da tradição grega, de uma outra etnia, e que se converteu à fé cristã, segundo a tradição, através da pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos. Lucas foi discípulo de Paulo, ele inclusive narra na primeira pessoa alguns episódios que ele viveu junto com o apóstolo Paulo, tudo isso no livro de Atos. Mas o livro de Atos é a segunda peça, é o segundo volume escrito ou narrado por Lucas. O primeiro volume é um dos evangelhos, o Evangelho segundo São Lucas, o terceiro da sequência que temos na Bíblia. E o segundo volume de Lucas é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele teria deixado para a igreja esses dois escritos que pertencem, provavelmente, à segunda geração de cristãos que viveu após a morte de Paulo, ali pelos anos 70, 80 do primeiro século. Dito isso, é importante lembrar também que Lucas é um teólogo que, de certo modo, superou o apóstolo Paulo em algumas reflexões. Por exemplo, no campo da missão da igreja, no desenvolvimento da teologia bíblica da missão, Lucas ele vai um pouco além. Ele escreve as narrativas da missão de Jesus no Evangelho e as narrativas sobre a missão da igreja no livro de Atos. A pregação do Evangelho é um dos pontos mais constantes das narrativas de Lucas. Outro ponto importante na leitura teológica dos livros lucanos, da tradição lucana, é o aspecto do gênero, ou seja, a importância que Lucas deu, de certo modo, às mulheres. É uma tradição muito importante dentro de uma sociedade tipicamente patriarcal. Lucas ele vai um pouco além do apóstolo Paulo também nessa questão do gênero e da valorização das mulheres no ministério da igreja. Tanto na narrativa do Evangelho, as mulheres que estiveram presentes, marcaram o ministério terreno de Jesus, e as mulheres da igreja primitiva, que acolheram a igreja em suas casas, como relata no livro de Atos. Outro ponto importante é o Espírito Santo, é a teologia do Espírito Santo. A pneumatologia em Lucas, ela também avança, ela também tem alguns passos a mais em relação a outros autores bíblicos, outros autores do Novo Testamento. E o livro de Atos é tipicamente marcado, como diriam alguns escritores, pela ação, pelo protagonismo constante do início ao fim da pessoa do Espírito Santo na vida da igreja. Aliás, os dois primeiros capítulos de Atos, podemos dizer que são capítulos programáticos,
Quando nós estudamos a estrutura desse livro, que foi endereçado a um tal homem chamado Teófilo, que sabemos pouco sobre esse personagem, ao qual Lucas destinou estes 2 volumes. Teófilo poderia ter sido um codinome para uma comunidade, ou poderia ser também um indivíduo. A gente não sabe dizer ao certo, historicamente, quem foi Teófilo. A gente sabe que está mencionado tanto na introdução do livro do Evangelho de Lucas, como também na introdução ali, no início do livro de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, endereçando esse texto a Teófilo, ou a alguma comunidade a quem pertencia, a qual Teófilo pertencia, melhor dizendo, nós entendemos que ele tinha uma prioridade: apresentar como a igreja se desenvolveu à luz de uma leitura teológica. É importante ressaltar que, quando lemos os textos narrativos do Novo Testamento, não deveríamos ler como se fosse um jornalismo, como se fosse uma matéria de jornal, ou uma biografia no sentido moderno. Os livros do Novo Testamento são reflexões profundamente marcadas por leituras teológicas. A leitura que Lucas faz sobre a igreja não é a leitura de um historiador moderno. Não é a leitura que lança mão de uma arqueologia científica, como muitos pensariam hoje em dia. Naquela época, é claro que Lucas não andou com Jesus, ele não andou com Jesus histórico, portanto, ele investigou as fontes fidedignas, pessoas, testemunhas que andaram com Jesus ou que viram de perto a sua ação aqui na Terra. Ele fez isso ao escrever e para escrever o Evangelho, o terceiro Evangelho, o Evangelho sinótico, o Evangelho segundo Lucas. No livro de Atos tem alguns momentos, alguns episódios que Lucas também não viveu, principalmente lá do comecinho, desses primeiros capítulos que são mais programáticos. É mais ali pela segunda metade do texto que nós encontramos provavelmente cenas que ele também viveu ao lado do apóstolo Paulo, nas missões, nas viagens missionárias de Paulo e seus companheiros. Lucas, inclusive, se tornou um grande companheiro do final do ministério de Paulo, ali na reta final. Foi provavelmente um dos poucos que não abandonaram o apóstolo nos momentos de crise e de aprisionamento diante do momento difícil ali do Império Romano, diante ali do imperador Nero. Provavelmente foi o imperador que sentenciou juridicamente Paulo à decapitação, ali na década de 60 da era cristã. Então Lucas foi alguém muito importante para a missão, e ele vai construir uma leitura, um relato teológico, nesses 28 capítulos aqui do livro de Atos. Ele vai construir uma leitura teológica muito voltada para a ação do Espírito Santo, evidenciando a ação do Espírito Santo na igreja. No fundo, o que Lucas quer dizer é o seguinte: a igreja só pode chegar em algum lugar se for pela ação do Espírito. Se o Espírito não for com a igreja, se a igreja se afastar desse horizonte, ela não consegue ir muito longe. Então, a igreja primitiva, como assim falamos, ou a igreja das origens, a igreja apostólica, ela vai adiante, ela avança na sua missão de anunciar o evangelho de Jesus, tendo em vista que Jesus já não está presente fisicamente na igreja, mas ele enviou o seu Espírito. E o Pentecostes, no capítulo 2 de Lucas, narra justamente esse episódio, este fenômeno, este acontecimento primordial que inaugura, por assim dizer, a missão da igreja no mundo. Então, no livro de Atos, no capítulo 2, eu vou ler apenas 4 versículos aqui, para a gente elucidar essa cena. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Pentecostes era uma festa judaica, a chamada Festa das Semanas, que ocorria no 50º dia, o seu ápice era no 50º dia, ou seja, após 7 semanas depois da Páscoa judaica, depois do Pessar, da Páscoa judaica. Então, era uma das festas judaicas previstas na Torá e que os judeus celebravam todos os anos em Jerusalém. O Pentecostes, então, estava rolando,
Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado, aparecido, já tinha retornado ao Pai no seu momento espiritual de ascensão. E passados 50 dias, no dia de Pentecostes, então ocorreu esse grande fenômeno. Versículo 2. De repente, veio do céu um ruído, como um vento impetuoso, um vento de furacão, aqui na minha tradução, que encheu toda a casa onde se alojavam aqueles judeus e os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos, também estavam reunidos ali no dia da festa. E apareceram línguas como de fogo, repartidas e pousadas sobre cada um deles. Encheram-se todos do Espírito Santo e começaram a falar línguas estrangeiras, aqui na minha tradução. Outras traduções dizem línguas estranhas, conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Eu não vou focar aqui no fenômeno em si, mas somente para deixar claro que o Pentecostes é o grande programa da igreja, o programa teológico, missionário, missiológico, evangelizador da igreja de Jesus Cristo na terra. A igreja sem o Pentecostes se descaracteriza. E eu não estou me referindo aqui ao movimento pentecostal histórico, não estou me referindo ao movimento pentecostal moderno, das igrejas que pertencem ao pentecostalismo no Brasil e no mundo. Não me refiro a esse movimento. Ele é muito importante e nos ajudou a resgatar essa compreensão mais experiencial, mais prática do Espírito Santo na nossa vida. Mas, para além desse movimento, eu queria trazer aqui para essa mesa o tema da pentecostalidade. O Pentecostes bíblico gera a pentecostalidade de toda a igreja. E o que é pentecostalidade? Não confundamos com o movimento pentecostal moderno. Pentecostalidade é dimensão espiritual, teológica de toda a igreja, independentemente da denominação. Toda a igreja é, de algum modo, pentecostal, porque toda a igreja verdadeira, autêntica, que prega o nome de Cristo com seriedade, tem, evidentemente, ligação e parte com esse momento, esse programa teológico, essa dimensão teológica e esse horizonte pneumatológico em que atribuímos a ação do Espírito Santo em todo o sucesso e feitoria da igreja na face da terra. Portanto, concluo aqui a minha reflexão com vocês nesse terceiro episódio, demonstrando a tese segundo a qual nós também iremos falar e trabalhar em outros episódios, em outros vídeos, em outras séries, a respeito desse conceito de pentecostalidade de toda a igreja. Inclusive, recentemente, após a pandemia, escrevi um artigo que está publicado numa revista acadêmica, uma revista acadêmica de grande credibilidade, e escrevi um artigo chamado O Diálogo na Pentecostalidade. Ali nós desenvolvemos um pouquinho sobre esse conceito à luz do conceito original da pentecostalidade em Bernardo Campos, que escreveu esse livro, O Princípio da Pentecostalidade. Hermenêutica, História e Teologia. Teólogo evangélico peruano, que é do movimento pentecostal, mas que traz um conceito muito importante, essencial para todos os teólogos que pensam sobre o Espírito Santo. É isso. Muito obrigado pela sua atenção e não se esqueça, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio. Muito obrigado.